Olá, pessoal! Vamos continuar analisando a resposta de um amplificador de um estágio usando a transformada de Laplace. Hoje vamos falar sobre ganho de tensão, sobre potência e as limitações que temos quando fazemos a análise com a transformada de Laplace. Bem, antes vamos recapitular nossos resultados. A gente utilizou a transformada da Laplace para analisar um amplificador linear a transistor. E com isso tivemos a análise DC, a análise AC, de uma vez só, bem como transiente. Mas também ficou claro, muito rápido, que as contas podem ficar complicadas, tá? Quando aumentamos o número de elementos reativos. Uma outra coisa que fica clara é que nessa análise é o balanço de potência, tá? E também as limitações do modelo linear. Para entender as limitações do modelo, também vemos como podemos melhorar o desempenho do amplificador, temos que calcular a resposta em frequência. E para isso, vamos utilizar um quadripolo para a parte AC, contendo somente a reatância de desacoplamento, tá? Da resistência do emissor. Isso é suficiente. E na análise, vemos que no limite do beta infinito, tá? Temos uma expressão de ganho que depende do paralelo da resistência do coletor e da carga, tá? Bem como da resposta e frequência. Para altas frequências, temos que o comportamento, só um segundo, temos que o comportamento de maior ganho do amplificador começa em 22, de maior ganho do amplificador, tá? Para altas frequências. Começando em 22,5 para o caso que estudamos, tá? 10 vezes a frequência de corte. Isso permite ver as limitações, quais as limitações. Devido à diferença entre a carga e a resistência do coletor, o máximo de ganho de tensão que conseguiremos nesse amplificador seria de 6,26. Mas se alterarmos a resistência de carga para o valor da resistência do coletor, máxima transferência de potência, tá? Esse valor seria bem maior. Tá? E no limite da carga sendo circuito aberto, né, chegamos ao máximo teórico de ganho de tensão. Tá? Mas isso também levanta um ponto importante. O produto do ganho pela amplitude da fonte tem que ser menor do que a tensão de amplificação. Desculpe, tensão de alimentação. Tá? Dividida por 2. Isso porque a tensão de saída depende da corrente e sempre ficará oscilando entre o valor DC e a corrente. Isso aqui pode ser entendido dessa forma. Imagine que nós tenhamos aqui a nossa curva do amplificador, tá? Nós sempre pegamos o ponto que dá melhor excursão, que é mais ou menos por aqui. Se nós botarmos um sinal maior do que isso, vai haver, tá? Saturação. Tá? Isso aqui pode ser visto melhor nessa figurinha aqui. Quanto à potência, temos que fazer os cálculos no tempo depois do período transiente. Não dá para fazer na frequência. Tá? Isso não é um problema muito grande. Podemos ver a potência na fonte DC. Essa aqui é a fonte DC. Aqui é a potência. Tá? Ela oscila em torno de um valor médio, que é por aqui. Tá? Mas com a tensão firmemente em DC. Corrente AC, tensão DC. Tá? Já a fonte AC e a carga tem uma resposta mais simples. Note que o período de oscilação é diferente da fonte da fonte DC para os demais. Por fim,
podemos tirar algumas conclusões desse estudo. Primeiro, a carga tem um efeito no ganho. E isso é algo que, via de regra, não nos preocupamos, tá? No projeto. Segundo, a resposta em frequência do conjunto da resistência de emissor e do capacitor de acoplamento também é relevante no ganho do amplificador. Tá? A escolha do valor do capacitor pode, inclusive, melhorar o ganho na frequência que você quer. Terceiro, o produto da amplitude pelo sinal de entrada de ganho tem que ser compatível com a tensão de alimentação. Então, por exemplo, no caso da tensão de 12 volts, a entrada multiplicada pelo ganho não pode ser maior do que 6 volts. Tem que ser menor do que 6 volts. Na realidade, bem menor do que 6 volts. Não, bem menor não, mas razoavelmente menor do que 6 volts. E, por fim, temos que grande parte da potência da tensão do circuito está sendo gasta com a alimentação. Tá? Aqui a entrada e aqui a saída. Você vê que dos 47,33 mW, 7,40 está sendo utilizado efetivamente para amplificação. Em vídeos futuros, veremos como podemos melhorar isso. Bem, é isso aí, pessoal.